Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e no vídeo de hoje, meus amigos, um vídeo um tanto quanto diferente daqueles que eu tenho trazido ao canal Nagato Souls. E eu trago esse vídeo diferente por alguns motivos. Em primeiro lugar, esta é a primeira vez que vocês veem o meu rosto. Normalmente eu gravo as gameplays ou os vídeos apenas com o áudio em cima, sem nunca ligar uma câmera. E dessa vez eu tomei vergonha na cara e coloquei o celular para gravar. Em primeiro lugar, eu já deixo claro para vocês, pessoal, o meu celular não é a última geração de celulares, a última geração de câmeras, é o que tem para hoje. Eu quis fazer um teste, um experimento e, portanto, vai ter que ser ele mesmo, tá? No momento eu não tenho equipamentos adequados para fazer gravação de vídeo, não há tripé, ring light, nem nada do tipo. O próprio celular ele tá sobre uma pilha de mangás que eu tenho aqui na minha casa. Então, por favor, relevem todas essas imperfeições de áudio, vídeo, transmissão e tudo mais, tá bem? Conto com a colaboração de todos para ver como isso vai funcionar. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que neste vídeo eu vou falar sobre outros assuntos não necessariamente relacionados a videogame. Então, RPGs, Souls-like, PlayStation e tudo mais, eu não vou abordar nesse assunto, e sim o assunto das séries. É isso mesmo. Ontem, estamos no início de março, eu finalizei uma série disponível na Netflix, uma série que é alemã, e eu gostaria de trazer algumas observações que eu fiz enquanto assistia os episódios. Não é uma série muito conhecida, não é uma série muito divulgada e ela não é uma série nova também. Para acabar com esse suspense, a série da qual eu gostaria de falar com vocês e também fazer uma recomendação chama-se Dogs of Berlin, ou em português, Cães de Berlim. É uma série de 2018, produzida pela Netflix, é a segunda série alemã que esse serviço de streaming produz. A primeira havia sido Dark, e agora, 7 anos depois da série ter sido lançada, eles fizeram essa série chamada Cães de Berlim. E é uma série que, se vocês jogarem no Google ou até no YouTube, não vai haver muitos reviews, muitas análises, muitas críticas sobre ela. Aliás, é até um pouco difícil de achar conteúdo nesse sentido. E não é somente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, obviamente, eu só tô querendo colocar aqui as minhas impressões mesmo, independentemente de ser uma série conhecida ou não, de muita gente ter visto ou não. Cães de Berlim é uma série contendo 10 episódios. Ela é uma série policial de suspense e dramática. Ela não é uma série hollywoodiana, essa é a primeira coisa que a gente precisa deixar claro. Então, se você está acostumado com aquele formato norte-americano de séries e tudo mais, você não necessariamente vai encontrar todos aqueles elementos aqui. Então, ela é muito mais crua do que uma série hollywoodiana, por exemplo. Não todas, Também não dá para generalizar, porque isso não é o correto de se fazer. Existem N séries e vai ter série para todos os gostos e todos os tipos de gravação, produção, atuação e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que ela se difere em muitos aspectos. Muitas coisas presentes na série, por exemplo, não serão explicadas. Não vai haver uma resposta, um tutorial dizendo para você, aconteceu tal isso com o personagem, foi isso que ocorreu em determinada conversa. Não. Então é uma série que requer um pouco de atenção. Também não estamos falando aqui do Xadrez 2, tá? Não é uma coisa, nossa, é impossível entender, não é isso. Mas você tem que ficar um pouco ligado, um pouco atento, porque ela vai ter bastante conversa, vai ter muitos personagens. Os nomes dos personagens não são comuns ao nosso idioma, a menos que você tenha familiaridade com o idioma alemão ou turco ainda, porque muitos nomes que estarão presentes na série serão de origem turca. É um pouco confuso, Vai ter um ou outro personagem, por exemplo, uma delas se chama Paula, mas ela é uma coadjuvante, não aparece muito. Todos os outros personagens vão ter nomes estranhos, que não é comum, que definitivamente não vai ser o nosso irmão chamado assim, o nosso melhor amigo chamado assim. Então ela tem as suas diferenças culturais e também diferenças de produção, que para quem não está acostumado, não costuma ver esse tipo de séries europeias sobretudo,
pode estranhar um pouquinho. Não que seja ruim isso de forma alguma, pessoal. É uma série muito bem produzida, você vê o valor de produção em cada um dos 10 episódios da série. Então, feito essa ressalva de que não é a mesma coisa, a série que me vem à cabeça, se eu fosse traçar um paralelo com séries norte-americanas, seria mais ou menos The Wire. Quem já assistiu, ela está disponível na HBO, no Max, né? HBO Max. Ela é mais ou menos daquele jeito. É uma série mais crua mesmo, mais viril, sem muito drama para coisas rotineiras da vida daqueles personagens que compõem essa série. Não tem a questão da escuta necessariamente, não é bem isso. Mas se fosse remeter alguma série, seria essa. E não a outras, como CSI, como Law and Order, enfim, todas essas séries que, né, o mercado norte-americano já produziu aos montes, ela não segue muito essa linha. Se a gente fosse para filmes, aí talvez fosse mais fácil fazer esse paralelo. Tem um filme do Keanu Reeves antigo já chamado Reis da Rua, que lembra muito essa série também. É aquela coisa da investigação, do policial que tem que ir se afundando cada vez mais nessa organização criminosa para conseguir desmantelar as coisas e tudo mais. Então é mais nessa linha de série, só para vocês entenderem o tom, a pegada da série. E do que ela se trata? Então eu vou falar aqui a sinopse, né? Coisa que tá na sinopse da Netflix, não é um spoiler do último episódio, dos penúltimos episódios, nem nada do tipo. O que ocorre é o seguinte: em Berlim haveria um jogo de futebol muito importante, em que as seleções alemã e turca se enfrentariam em Berlim. Haveria um grande jogo, era eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, se eu não estou enganado, que é quando a série foi filmada, né? 2017, 2018. Haveria um jogo importante, decisivo, e às vésperas do jogo, o principal jogador da Alemanha é encontrado morto. Então, esse é o plot da série. Ela começa com um assassinato, um homicídio violento, né? Uma coisa extremamente violenta, com uma figura pública, uma celebridade, vamos dizer assim, um jogador de futebol mundialmente famoso. Nesse momento, essa é a primeira cena da série, é sobre o assassinato desse jogador. Então não é spoiler definitivamente, tá, pessoal? Esse vídeo é totalmente livre de spoilers. Tudo que eu disser aqui, vocês podem encontrar em qualquer sinopse, em qualquer comentário a respeito da série. Podem ficar tranquilos que isso não vai estragar de forma alguma a experiência de vocês. Diante desse acontecimento, desse fato, desse crime que ocorreu, um policial que é da divisão de homicídios da polícia de Berlim, ele se interessa pelo caso. Ele se interessa porque é um caso de repercussão, isso pode trazer para ele benefícios, coisas boas para a carreira e também pessoais. E ele conversa com o seu chefe para que ele tome conta do caso. Embora, seguindo a ordem natural das coisas, aquele caso não deveria cair para a equipe dele. Mas ele força a barra, ele faz um acordo com o chefe para que aquele caso caísse em suas mãos. E a partir daí a série tem início. E tá, beleza, mas é uma série só sobre um homicídio? Vamos descobrir quem assassinou o jogador de futebol e tá tudo certo? Esse é um dos temas, né? Descobrir quem está por trás disso. Mas é aí que a série ganha importância e relevância, porque ela não se resume a descobrir quem é a pessoa que matou o jogador de futebol. Em certo momento da série, isso passa a ser uma coisa secundária ao extremo. Você realmente esquece desse fato e não se preocupa mais com quem matou, quem está por trás disso. Porque existem muitas subtramas nesses 10 episódios que vão se construindo e de forma orgânica. Então você tem uma Berlim, que é uma cidade muito bonita, para quem nunca viu nada relacionado a esse município, você vai ver bastante na série, vários locais, várias paisagens e tudo mais. Mas o mais interessante é a sociedade de Berlim. Então, ela não se restringe ao policial indo atrás do bandido que matou um jogador de futebol. Muito pelo contrário, aqui entra em cena os contrastes que os personagens possuem. E veja, pessoal, é uma série de 2018.
Então ela já tem 7 anos, pelo menos, que foi criada. E lá em 2018, a gente está falando de um período pré-pandemia, muitas coisas não tinham acontecido ainda, né? O Brasil não havia perdido 2 Copas, por exemplo, nessa altura do campeonato. Então, era um mundo um pouco diferente, não tão diferente, mas um pouco diferente. E nessa época, eles já tratavam os personagens com profundidade. O que isso quer dizer? Que todos os personagens, praticamente todos, tá? Eu tô generalizando, mas não. Praticamente todos, os principais e aqueles secundários com maior relevância, eles vão ter camadas. Nenhum personagem é 100% bom, puro e honesto, e nenhum personagem é 100% vil, maligno e corrupto. Todos os personagens estão dentro desse limiar, dentro desse espectro, em que o lado negativo é aquilo que a gente considera como ruim, de má índole, de mau caráter, mau caratismo, e do outro lado, a pessoa idônea, moral, ética e tudo mais. Então todos os personagens, eles vão estar em algum grau desse espectro. Alguns mais pro lado bom do espectro e outros menos, né? É claro que alguns se esforçam para ser bons, para ser melhores do que outros. Outros nem se esforçam, eles simplesmente se entregam às circunstâncias que a vida propicia para eles. Então isso é muito legal de observar, porque assim como eu falei que esse policial ele briga para obter o caso, existe todo um jogo político, e político não no sentido de política, de deputados e senadores, de câmara e tudo mais, mas político da questão... Existe a imprensa, existe a divisão de polícia, existe a federação de futebol, existem as casas de apostas, existem os traficantes, enfim, existem uma série de subgrupos que têm interesses e brigam por poder a todo momento. E quando eu digo brigo por poder, não é por poder político no sentido de desejo me tornar o prefeito ou o deputado, não assim, mas de influência, né? Um traficante, ele quer que os seus negócios se expandam na região em que ele atua, para ele ganhar mais dinheiro, para ele ganhar mais reputação, para ele conseguir fazer mais negócios. Assim como o policial da divisão de homicídios deseja crescer na profissão, para que ele consiga mais recursos, para fazer melhores investigações, formar melhores grupos e assim por diante. O mesmo para as pessoas da federação, enfim, para todo mundo que está envolvido ali. Então essa Berlim que a gente vê na série, ela é um pano de fundo, né? É uma impressão que a gente tem quando vê as imagens, mas aos poucos a gente vai conhecendo o submundo de Berlim. Todos aqueles grupos que trabalham por baixo desses panos e que têm interesses, motivações e que às vezes terão atitudes legais, boas e muitas vezes atitudes ruins. E isso é o que a série faz de melhor. Ela apresentar um personagem que você tem como o herói, vamos dizer assim, da história, da narrativa. Em determinado momento, ele é obrigado a tomar uma decisão que vai de encontro aos princípios dele próprio. Então, se ele fizer aquilo que deve ser feito, não vai ser bem visto. Não será uma coisa legal, ética, moral. Porém, imaginando o fim, né, naquela história de os fins justificam os meios, às vezes ele vai ter que fazer aquela coisa. E da mesma forma que aquele que é corrupto, aquele que faz as coisas erradas, que infringe a lei a todo momento, ele não é totalmente ruim e mau. Em muitos casos ele vai estar protegendo outras pessoas, ele vai estar cuidando da vida de outras pessoas, às vezes que ele nem conhece, mas que ele sabe que deve fazer aquilo. E a série coloca a todo momento esses personagens em conflito com os seus ideais, com os ideais daquele mundo em que ele está inserido. E isso é muito curioso. E eu falei desse policial, né, que assume o caso. Existem esses interesses, e por causa desses interesses de terceiros, um outro policial, que não é da divisão de homicídios, que cuida lá do tráfico de drogas e tudo mais, ele é escalado para trabalhar e fazer uma cooperação
com esse outro policial. Então, nesse momento, nós temos 2 agentes da polícia responsáveis por desvendar a morte do jogador de futebol alemão. E esses policiais, eles estão em extremos diferentes. Enquanto um tende à corrupção, o outro tende à legalidade sempre. E, portanto, vai ter sempre esse embate. É aquela coisa, né? Se a gente fosse trazer aqui para os quadrinhos, para Marvel e DC, a gente teria ali um Batman e Super-Homem, por exemplo, em que o Super-Homem sempre vai querer salvar todas as pessoas e fazer o bem a todas as pessoas, e do outro lado você tem um justiceiro, que é o Batman, que vai, se precisar, ele vai arrebentar um monte de bandido de foras da lei para conseguir proteger os inocentes, para conseguir fazer justiça e tudo mais. Então você vai ter sempre essas coisas. É claro que o exemplo do Batman, que para quem viu a série, ele não é perfeitamente preciso. Que a gente não tá falando do Batman aqui, mas só para vocês entenderem as diferenças de personalidade e de ambições que esses policiais vão ter. Além deles, existem diversos outros coadjuvantes, muitos coadjuvantes de impacto, que tem importância na série. Então, desde aquele cara que você fala assim, nossa, esse tem que ser preso, tem que morrer, tem que dar um fim nele o mais rápido possível, porque ele só faz o mal. Mesmo esse personagem, ele vai ter momentos de, não de redenção, mas de compaixão, de empatia. Você vai entender por que ele está fazendo algumas daquelas coisas. Não todas, não é passar pano para as barbaridades que ocorrem na série, obviamente, mas você vai entender o lado dele, né? O contexto em que ele está inserido. E os personagens, praticamente todos eles, vão ter esse viés, essa coisa de ser bom quando eles acharem que devem ser bons e serem ruins quando eles não tiverem outra saída a não ser cometer algum ato ali pontual de maldade. A série fala também, além dessas coisas, dessa dicotomia, dessa diferença entre personalidades, ela vai trazer outros temas, como a casa de... Eu falei das drogas, né, aqui em determinado momento, mas a série não é sobre isso, tá, pessoal? Não é uma série de traficantes de drogas, não é uma série relacionada a esse assunto. Os crimes que vão envolver ali são outros. A gente vai ver principalmente as casas de apostas. Veja, hoje esse é um assunto muito comum, em voga aqui na nossa cultura, no Brasil, né? Mas em 2018 já havia essa preocupação com a questão da manipulação de resultados, das casas de apostas ilegais. E muito da série gira em torno disso. Muitas pessoas estão envolvidas nessa trama das casas de apostas e das apostas também. Além disso, outro crime que a gente vai ver com frequência são grupos nazistas ou neonazistas presentes em Berlim. Então, eles têm uma participação importante na série. Bons minutos da série são separados para desenvolver esses personagens. E é um tema muito importante também, que é uma pedra no sapato, né? Pensando no ponto de vista da Alemanha, que foi quem mais esteve envolvida com tudo isso ao longo da história do século XX, para eles é um tema sensível, mas que eles não necessariamente têm medo ou preferem esconder que aquilo ocorreu. Muito pelo contrário, na série fica muito evidente o posicionamento de cada um deles, o que cada um pensa e o objetivo desse grupo. E isso é interessante de você trazer numa série, desde que seja trazido com responsabilidade, obviamente. Não é um tema simples de se tratar, não é fácil criar personagens dentro desse universo, mas a gente também não pode fingir que eles não existem, que esse tema não existe mais na nossa sociedade ou em qualquer sociedade que seja. E ali eles trazem sim, que existem esses grupos, que eles buscam alguma coisa e que, de outro lado, existem pessoas combatendo essas coisas que eles estão buscando. Então, a partir do momento que você insere um tema como esse, importante, histórico, cultural, né, da sociedade alemã, você tem também o outro grupo, que são aqueles estrangeiros que vêm para a Alemanha,
Então você tem a coisa até de refugiados, de turcos que vêm para a Alemanha tentar a vida, né? Que é um tema que até hoje a gente discute muito, que a gente vê muitos nos noticiários, e que lá em 2018 também já existia e já era algo a ser discutido. Então, enquanto tem uma parcela da população que recebe muito bem esses estrangeiros, existem aquelas pessoas, como desse grupo neonazista, que são totalmente contrárias à vinda deles, por N motivos. Alguns justificáveis, muitos deles sem justificativa alguma. Então tem esse segundo conflito, né? Além da coisa da polícia e da casa de apostas, você tem também a coisa dos nazistas e dos estrangeiros que vêm para a Alemanha. Tem-se também a coisa da federação, que a federação, para ela, o que mais importa é o futebol. É o apelo popular, é as pessoas se interessarem pelo futebol. E como todas essas outras coisas, principalmente a coisa da aposta, prejudica o desenvolvimento do esporte. Né? Imagina para um presidente de uma federação saber que o melhor jogador alemão foi assassinado na véspera de um jogo de eliminatórias. Então, ele também vai ser impactado de alguma forma, ele também vai ter que mexer alguns pauzinhos, vai ter que falar com pessoas, vai ter que utilizar de sua influência para resolver algumas questões. Ele não pode deixar isso passar em branco. Além disso, você tem outros grupos também desse submundo, grupos ilegais, que vão fazer parte dessa trama. Então é uma teia, né? É uma coisa intrincada, cheia de problemas, em que dois policiais são jogados no meio disso, e esses próprios policiais por si só já têm muitas diferenças entre si. Soma-se isso ao fato de problemas pessoais, de família, de amantes, de amigos, de pessoas protegidas por esses policiais. Enfim, é um monte de gente envolvido em uma coisa que aparentemente era só um homicídio, era só um assassinato, mas como eu disse para vocês, isso vai ficando cada vez mais secundário, dadas todas essas outras subtramas que são apresentadas para nós. A série é do começo ao fim, linear, constante, com um bom enredo, ótimas falas e desenvolvimento desses personagens, até o grande desfecho. Então, até o último episódio você fica preso, você quer saber o que vai acontecer com os personagens, desde os personagens mais secundários. Só para vocês terem uma ideia, tem um personagem que aparece durante alguns episódios, que ele é um jovem e ele gosta de fazer rap. Ele cria raps, ele compõe algumas músicas, mas ele não tem nenhum alcance, né? Ele não é uma pessoa conhecida. Em determinado momento é oferecido para ele ir a um show, e nesse show o artista que está no palco precisa de alguém para fazer a parte, o rap de uma dessas pessoas que não compareceram no grupo deles. A pessoa não foi, passou mal lá, tal, e ele precisava de alguém. E esse menino sobe no palco. E até aquele momento você não dá nada pra ele. Ele é um coadjuvante do coadjuvante, assim, ele tem poucas linhas de fala, assim, não é realmente um personagem muito importante. Mas quando ele sobe no palco e ele faz o rap, você fala, nossa, como ele é bom nisso, sabe? Que bom personagem, eu quero saber mais sobre ele, eu quero saber como vai ser daqui pra frente, se ele vai conseguir fazer as suas próprias músicas, gravar e tudo mais. E é uma história que não tem nada a ver com o que está sendo contado, né? Então é um personagem ultra secundário que tem as suas ambições, que tem uma personalidade, e algumas coisas vão se desenrolar a partir disso. Então, desde o mais simples personagem, aquele que você não dá nada pra ele, até o grande chefão do crime, todos eles têm o seu grau de importância, têm a sua participação na série e está dentro desse espectro de fazer a coisa boa e fazer a coisa ruim, e a alternância entre essas coisas. Então, pessoal, é uma série muito legal, episódios de 40 a 50 minutos, com exceção do último episódio que deve ter uns 55, 58 minutos. Ela é muito boa mesmo. Até havia uma possibilidade de uma segunda temporada, especulou-se sobre isso na ocasião, mas acabou que não rolou.
Ela terminou na primeira temporada, mas assim, ela é muito fechada, ela tem começo, meio e fim. Poderia ter uma segunda temporada? Poderia. Precisava? Definitivamente não precisava de uma segunda temporada. Ela tem começo, meio e fim, é uma delícia de assistir essa série. Ela é bem diferente do formato norte-americano que a gente tem visto, mas sem perder valor. Ela não parece uma série de baixo orçamento ou de poucos recursos. Muito pelo contrário, é uma série muito bem produzida, ali do cinema alemão, e que eu recomendo a todos vocês, tá bom, pessoal? Então, como eu não vi muitos vídeos de análise sobre essa série, eu vou deixar aqui essa análise sem spoilers, né? Não vou entrar muito no que acontece, em como as coisas se desenrolam e tudo mais. O que eu posso dizer é que eu gostei das decisões tomadas pelos produtores, pelos diretores, e por isso eu deixo essa recomendação para todos vocês, tá bom? Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo, né? Foi o primeiro vídeo em que eu coloco aqui o meu rosto e ele demorou muito mais do que eu previa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês não tenham se assustado com essa grande diferença, né? É um vídeo sobre série alemã que não tem nada a ver com o que eu vinha trazendo no canal nos últimos meses, mas é um conteúdo que eu gostei bastante de consumir e não tem por que eu não falar dele para vocês e deixar aqui registrado a minha indicação. Se você já assistiu, coloca nos comentários e me diz o que você achou, sem spoilers nesse primeiro momento, por favor. Se você não assistiu e estiver procurando alguma série diferente, uma coisa, né, que não é mainstream, que não é todo mundo que tá vendo, vai atrás dela. Se você gosta de séries policiais, vai atrás da série. Se você gosta de séries estrangeiras, vai atrás dela. Ela tá na Netflix e por lá permanecerá, porque é uma série produzida por eles. Tem legenda, tem dublagem e tudo isso. Ela é bem acessível. São 10 episódios e eu recomendo a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, para quem ficou até aqui. Espero muito que tenham gostado e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!